Preste atenção. Você vai ter que entender essa dinâmica. O jovem David Monteiro, ele se acidentou há mais de 40 dias. Lembram que ele estaria com a namorada, estava com a namorada e veio de sapé. Ele, adolescente, pilotando uma moto, ela também. Ela morreu na hora. Ele foi internado. E na noite de ontem, ele veio a óbito. Lunária confirma aí. Boa tarde, Lunária. Conta pra gente. Rota da Notícia. Oi, Vinícius, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Nós estamos nesse momento aqui no IML, o corpo do jovem já foi liberado, o pai está aguardando aqui para levar até Sapé, onde será velado. Esse trágico acidente, Vinícius, como você bem falou, aconteceu em 13 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a namorada, inclusive o corpo do jovem David Monteiro, nesse momento sendo liberado aqui pelo IML, seu Gilberto, perdão, o senhor como pai, é claro que essa cena não é nada fácil vendo para o senhor. Infelizmente é uma cena que eu não desejo, apesar de eu não ter nenhum, o pior inimigo meu. Graças a Deus, minha família é uma família de gente trabalhadora. A gente procura sempre fazer o bem sem olhar a quem, que só Deus nos dá recompensa. Hoje, felizmente, estou enterrando o corpo do meu filho. E a gente estava com uma esperança muito grande dele voltar para casa. Estava vindo com as melhoras, mas infelizmente pegou uma bactéria no hospital do trauma e ocasionou, acredito que foi que ocasionou a piora do quadro dele e veio a falecer. Seu Gilberto, nossos sentimentos ao senhor. O filho do senhor permaneceu no trauma por 41 dias. Foi um trágico acidente que aconteceu exatamente no viaduto do Gás. A namorada faleceu no momento do acidente. E segundo as primeiras informações da polícia, da PRF, poderia ter tido uma colisão, mas o laudo negou essa possibilidade. O senhor estava conversando com a gente e deseja reabrir o inquérito porque acredita sim que houve uma colisão traseira, que possivelmente o veículo, o motorista, fugiu do local sem prestar socorro. O senhor realmente acredita nessa hipótese? Acredito sim. Também acredito no trabalho da polícia, mas eu acredito aí que infelizmente a PRF, o perito da PRF deixou a desejar. A moto, quando eu recebi a moto, ela estava com um impacto muito forte na boca do cano, na parte de trás. E a placa da moto, ela empenou meio que para dentro. Se for uma colisão lateral, eu acredito que não teria causado esses danos na parte traseira da moto. O perito, ele falou os detalhes da colisão da moto, onde ela colidiu, os pontos que foi colidido, mas a placa e a colisão da boca do cano, na parte de trás, não foi colocado no período da PRF. Então, encarecidamente, eu gostaria que o perito esclarecesse o motivo desse moça na boca do cano, porque não tem condição. Eu não sou perito, eu trabalho com construção civil, graças a Deus, sou um trabalhador, corro atrás dos meus objetivos. Assim também ensinei para o meu filho, que hoje eu vou enterrar, hoje não, amanhã eu vou enterrar, entendeu? Jovem sonhador, que tinha um brilhante futuro pela frente, mas infelizmente foi interrompido de uma maneira trágica. A gente não sabe quem foi o carro que foi colidido com ele, mas a gente espera que a polícia possa nos esclarecer, porque fica a dúvida. Eu acredito que não foi uma perca de controle, porque não tinha condição, numa via dessa da PRF, com mais de 10 metros de largura, vamos dizer, e no horário que ele passou não tinha fluxo nenhum de carro. E o perito afirmou que foi uma perca de controle, então se ele afirmou, então ele deve ter visto. Ele viu alguma gravação, ele sabe então. Então se ele sabe de alguma coisa, encarecidamente, a gente pede, tanto eu como os familiares da adolescente que também perdeu a vida nesse acidente, resposta. Se ele tem essa resposta, então ele nos dê essa resposta, porque perca de controle, eu acredito plenamente na justiça do céu, que daqui da terra é falha, mas do céu ela vai prevalecer e mais cedo ou mais tarde a gente vai achar o culpado disso aí. E quanto ao culpado, a gente já perdoou, porque quem somos nós para julgar alguém? A gente só quer a verdade. Felizmente, está aí.
aconteceu o que a gente não queria e vai ficar só as lembranças boas do meu filho. Seu Gilberto, ele já costumava pilotar a moto era do senhor? Ele costumava pilotar muito pouco no interior, agora para cá ele nunca veio, porque até no dia do dia do acidente, ele vinha comemorar o aniversário da namorada, juntamente, pegou a namorada para levar para o local de ponto de ônibus, para poder eu levar ele de volta no ponto de ônibus para ele vir de alternativo. Aí saí logo cedo do trabalho, a minha esposa ela toma remédio para dormir, medicamento para dormir, um medicamento controlado, que ela tem ansiedade, tem depressão, ela adquiriu já de um tio dela que veio a falecer, e desse dia para cá ela adquiriu essa depressão, essa ansiedade e ficou dependente de medicações. No dia que ele saiu, ela tinha meia-noite, ela estava sem conseguir dormir, tomou um remédio para dormir, aí passou do horário, aí saí cedo para trabalhar, aí ele saiu que nem eu e nem ela viu. Quando a gente veio saber, foi da notícia, da maneira trágica. E o filho do senhor ficou sabendo que a namorada havia falecido? Ele reagiu no trauma? Como é que foram esses 41 dias dele internado? No momento nenhum ele ficou sabendo, porque eu acredito que ele tinha recuperado a consciência. A gente estava contando com isso, para que ele não dissesse a verdade, porque testemunha viu, só que infelizmente a testemunha não quis dar depoimento para se prevenir, com medo. Viu que ele vinha discutindo com um rapaz de um carro que vinha ao lado dele, e esse rapaz colidiu com ele, se chocou com ele, arremessou a moto por diversos metros e não ficou, ao menos, para prestar o socorro. E veio a grande tragédia. A minha nora, que eu tinha ela como que fosse minha filha, eu falei em reportagem anterior que se eu pudesse eu daria minha vida por ela. Infelizmente, não é da minha vontade, daria a minha vida pela vida do meu filho, para que ele tivesse um futuro melhor, não esse futuro, porque a gente, por ser de família humilde, a gente sabia educar nossos filhos. E ele, infelizmente, contraiu essa bactéria no trauma? Infelizmente, contraiu essa bactéria no trauma, estava bem melhor, estava reagindo, estava respondendo através de olhares. A gente conversava com ele, pedia para ele fazer um sinal, ele fazia. Perguntei onde é que ele estava, se você sabe, meu filho, onde você está. Fecha o olho, eu pisco duas vezes, ele fazia os movimentos que a gente pedia, ele obedecia. Perguntei se ele se lembrava do que aconteceu, se você se lembrava, fecha o olho e abre, ele fechava e abria o olho. Então ele estava com a consciência dele, vamos dizer assim, limpa, porque ele sabia onde ele estava, ele sabia o que acontecia. Só que eu acho que ele esperava que tivesse uma recuperação para poder voltar para casa, achando ele que ia poder voltar para os braços da namorada. Infelizmente morreu sem saber do verdadeiro acontecimento com a sua namorada. Seu Gilberto, a gente lamenta profundamente o falecimento da namorada Anne Gabriele, de 15 anos, também, infelizmente, do filho do senhor, David Monteiro, que completaria, inclusive, 29 de abril, 17 anos. Seu Gilberto, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para os jovens, os adolescentes e os pais de adolescentes nesse momento, o filho do senhor menor de idade, é claro que todos os pais nesse momento lamentam profundamente junto com o senhor, choram o falecimento do filho do senhor, mas que mensagem o senhor deixaria para os jovens e para os pais? Vou usar uma mensagem bíblica. A que ponto chega a desobediência? É um dos mandamentos, que a gente tem que ser obediente, temente a Deus. Através da obediência, eu deixo a mensagem para os jovens de hoje, que sejam obedientes aos seus pais. Quando seu pai for dar um conselho, meu filho não vá por aqui, minha filha não vá por aqui, porque ele quer o melhor para você. Então, se você tema e vai, mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto, ou de uma forma ou de outra. Infelizmente, a minha forma foi descoberta de uma maneira trágica como essa. Que lembranças o senhor vai ter do David? Ele era um bom filho, ele era obediente. O fato dele ter vindo para João Pessoa com a namorada, ele desobedeceu ao senhor? O senhor pediu para ele não vir? Justamente, ele veio tanto contra a minha vontade, contra, acredito que a vontade da
da mãe da Gabriela. A lembrança que eu vou ter dele é que ele vai ser sempre foi, sempre vai ser um filho amado. Eu guardo ele para sempre dentro do meu coração, porque na memória, porque infelizmente não consegui trazer ele de volta para os meus braços. É difícil. Difícil. E o senhor vai voltar nesse carro junto com ele? Justamente. Essa viagem até Sapé será longa? Será longa e demorosa, né? Porque eu não esperava que hoje eu podia estar velando o corpo do meu filho, tão jovem, um futuro tão grande pela frente. E hoje vou passar a noite velando o corpo dele, felizmente. Seu Gilberto, nossas condolências ao senhor, nosso respeito ao senhor e toda a família. Infelizmente, Vinícius, o pai, seu Gilberto, volta com o filho, mas o filho prestes a ser velado, a ser enterrado desse trágico acidente. Eu volto com você. Fiquei pensando como eu iria fazer um comentário com relação a isso, né? Porque aí você pode entrar em toda... Esqueça o acidente nesse momento, né? Porque o acidente está em investigação. Na verdade, houve uma desobediência, né? Ele era menor, adolescente, pilotando moto. Mas eu fiquei tão assim, comovido com o que o pai falou, que eu não vou fazer muito comentário não, sabe? Eu só quero dar um abraço nesse pai. Ele sabe que o filho errou, porque não poderia pilotar moto. Ele disse, o filho desobedeceu. Eu queria entrar nesse tema agora. Você, jovem que está me assistindo agora, você, menino ou menina, rapaz, não é? Você moça, desobedeça seu pai nem sua mãe não. Porque a tragédia é iminente. A tragédia é bíblico, né? Está na Bíblia. Não desonrai, não desobedecei pai e mãe. Honrai pai e mãe. Eu digo que comigo, eu quero dar um exemplo com a gente, né? Porque é bom a gente dar o próprio exemplo, né? Em 2016, carnaval, minha esposa foi para Lucena com a família dela, tem uma casa lá em Fagundes. E eu não queria ir, aí eu fiquei em casa. Aí era sábado de carnaval, mamãe morava em Campina, na rua ali na Palmeira, na rua 15 de novembro. Eu digo, eu vou de moto fazer uma visita à mamãe. Rapaz, Deus mandou eu ligar antes. Eu não iria nem ligar, eu ia fazer uma surpresa. Chegar lá, mamãe, cheguei, né? De moto. Aí eu digo, não, eu vou ligar. Aí liguei para minha mãe, aí ela atendeu, aí, meu filho, tal, né, aquele carinho que mãe tem com o filho, né? Aí eu disse, mamãe, a senhora vai sair de onde estava, não vai para algum outro lugar, que ela morava na época com minha irmã e meu cunhado, né? Aí ela disse, não, venha pra cá, tal. Aí eu disse, vou. Ela fez, mas você não vem de moto não, é? Porque ela sabia que eu pilotava moto. Rapaz, me deu uma dor. Eu disse, mãe, não, se for para vir de moto, não venha não. Eu de imediato, olha, eu tava todo preparado, com a jaqueta de couro, com joelheira, cotoveleira, que para viajar a gente coloca, né? Luva waterproof, né? Que ela não molha, não tem umidade. Eu tava igual aqueles pilotos de moto velocidade. Quando a mamãe disse, não venha de moto, eu não desobedeci. Olha que eu sou um homem barbado, né? Em 2016 eu tinha uns 40 e poucos anos, né? Ou 50 e poucos anos, né? Eu não desobedeci minha mãe. Eu tirei todo o material, peguei minha mochila que já estava nas costas, desci, peguei um Uber, fui para a rodoviária, peguei o ônibus da Real e fui visitar minha mãe. Aí fiquei o sábado, domingo, no domingo eu voltei. Porque quem desobedece pai e mãe, parece que é uma sina. Acontece tragédias. Esse cidadão, queria dar um abraço nele um dia que eu for a Sapé. Eu tenho amigos lá em Sapé, tenho parentes lá em Sapé. Eu vou na casa dele dar um abraço. Olha, é um pai. Viu que ele disse, eu dou minha vida, daria minha vida pela menina e pelo rapaz, né? Por isso que eu não faço nenhuma crítica. O pai nessa situação é o último a saber das coisas. O pai não é conivente com isso, não. Ele deu conselho para o filho. O filho que desobedeceu. E agora ele está levando... É a dor mais complexa. É você transladar, acompanhar o corpo do filho, né? Não é verdade?
Então eu não faço crítica a ele não. Ao contrário, ele pedia ao filho que não pilotasse. Você viu o que ele disse, né? É um homem do bem, é o perfil do brasileiro honesto, trabalhador, que sonha em ter uma vida melhor, que quer dar uma vida melhor para os filhos. Mas essa juventude de hoje é difícil, né? Não aceita conselho, não entende que nós, idosos, temos um pouco mais de experiência, né? Não é verdade? E vez por outra acontecem as tragédias no mundo todo aí, né? Você lembra aquela moça que estava no carro, né? Que estava ali nos bancários, vinha de uma festa, e a família pedia para ela não ir, ela dizia, não, a vida é minha. Como termina, né? Não vou fazer nenhuma crítica não, viu? Não faço não. O rapaz pagou pelo seu próprio erro, né? Independentemente do acidente, que eu acho que tocaram sim na moto dele. Para ele cair da forma como ele caiu, eu acho que ele foi alavancado por trás, entendeu? Mas ele não tinha habilitação, ele não era preparado. Quem tem habilitação já não é essas coisas todas, imagina sem habilitação, né? 2 jovens que tiveram a vida ceifada no trânsito. Fico muito triste, viu? Pelo pai. Deus quem sabe onde ele está agora, né? Mas pelo pai, pela mãe depressiva, é difícil. Cacau, aquele acidente de domingo à noite, né? Foi domingo à noite, né? Tá gerando uma dúvida complexa. Você tem aquelas imagens depois. Eu quero não é da matéria, não. Eu quero a imagem do acidente. Porque tá surgindo algumas versões e a polícia está buscando tudo que é de imagem para entender a dinâmica de uma reta onde supostamente um animal atravessa na frente da moto, animal leia-se um cachorro, né? Porque um gato, eu acho que mesmo um gato, o piloto não faria uma manobra para evitar, não. Porque nem vê, o gato é tão assim, de tamanho diminuto, então aquele outro acidente que a gente vai chamar, depois que a Cacau vai preparar, porque numa reta, ele perdeu o controle da maneira tal que saiu de um lado da pista, foi para outro, derrubou, estourou dois jarros. Sei lá, mas tá tão complexo ali que a gente precisa entender, né? Lamentável. Eu estou em contato com